Boa noite, tudo bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de direitos reais. Sei que vocês estavam ansiosos esperando essa aula. Vocês, né? Os fãs de direito civil estavam ansiosos. Deixa a professora Janaína se iludir um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vamos dar continuidade nos direitos reais e garantia. Nós falamos sobre direito real de usufruto na última aula e agora nós precisamos finalizar em relação à propriedade resolúvel, né? Nós vamos falar agora sobre direito real de uso, direito real de habitação e direito real do promitente comprador. A previsão legal, desculpa, do direito real de uso está, mais uma vez falamos, né, no rol taxativo do 1225 do Código Civil e tem a sua normatização, o seu regramento nos artigos 1412 a 1413 do Código Civil. Então eu vou pedir para vocês, se vocês porventura puderem acompanhar o Código Civil, né, a legislação pertinente para vocês conseguirem entender. Nossa, a professora, até mesmo não estando em sala de aula, ela fica pedindo para a gente seguir Código Civil. Sim, realmente a professora continua a mesma. A única coisa é que ela não está presente fisicamente, mas continua pedindo o Código Civil e é inevitável, né? Então, eu estou abrindo aqui, deixa eu abrir o artigo aqui, para a gente poder visualizar. Então, o que acontece? O direito real, para quem já assistiu o vídeo do direito real de usufruto, vai ter mais facilidade de entender o direito real de uso. Porque o direito real de uso, ele é também chamado de usufruto restrito. Porque o que significa? Aquele que vai ser beneficiado com o direito real de uso, ele vai ter a posse do bem, mas ele não vai ter a possibilidade de utilizar como o usufrutuário. Eu vou explicar com calma e vocês vão conseguir entender porque ele é um usufruto restrito. Então, a primeira coisa que vocês têm que... Desculpa. Acho que engasguei. A primeira coisa que vocês têm que lembrar, né, ou quando se fala em direito real de uso, a primeira coisa está no rol taxativo do 1225. Segunda coisa, para ser um direito real, ele tem que estar devidamente registrado na matrícula, né, do imóvel, que vai ser constituído direito real de uso. E a terceira coisa, para facilitar a vida de vocês, ele é um usufruto restrito. Significa o quê? O proprietário do imóvel, ele transfere temporariamente a posse daquele imóvel para uma pessoa, né, que vai ser beneficiada, para alguém ser beneficiado desse imóvel, poder, naquele prazo estipulado, usar do bem. Por isso que ele tem esse nome, direito real de uso. Tanto que as partes aqui nós vamos chamar de usuário e no proprietário, tá? Significa o quê? O proprietário, num prazo determinado, né? Ele vai estipular um prazo, ele vai transferir o direito, vai transferir a posse do bem ao usuário, e essa transferência da posse tem por uma finalidade o usuário usar do bem,
né? Só que ele vai ser um direito real porque essa transferência com a finalidade de uso vai estar devidamente registrado na matrícula do imóvel correspondente. O que acontece, professora? Mas ele tem o direito de usar e os frutos inerentes àquele bem, ele tem possibilidade? Ele pode alugar aquela casa de repente? Ele pode transferir esse direito? Como que pode, como que considera a questão da percepção de frutos quando nós temos um direito real de uso? A finalidade específica do direito real de uso, a própria palavra dispõe, o próprio instituto dispõe. Eu estou transferindo do meu bem para que você possa usar desse bem temporariamente. Isso significa que eu, como proprietária, eu estou me despindo do direito de uso, do poder de usar. Diferente do usufruto, que eu estou me despindo do direito de usar e fruir do bem. Por isso ele é um usufruto restrito. Porque além de eu estar transferindo o direito de usar do bem temporariamente, isso significa que o usuário ele não tem a possibilidade de percepção de frutos de forma ilimitada. Porém, como eu deixei muito claro que o direito real de uso é o usufruto restrito, eu tenho que entender que o usuário, quando recebe a posse do bem para realizar a finalidade pelo qual esse direito real foi constituído, que é o direito de usar, ele também tem a possibilidade de percepção de frutos de forma limitada. Por isso que ele é um usufruto chamado usufruto restrito. Significa o quê? Que o usuário ele vai sim poder realizar a percepção de frutos, retirar frutos, mas é de forma limitada. Significa o quê? Ele pode retirar os frutos limitado às suas necessidades pessoais, necessidades para a subsistência da sua família. Significa que ele vai poder usar do bem, retirar frutos do bem, daquele bem, só que essa percepção de frutos está limitado à sua subsistência, à subsistência de sua família. Ok? Mas o que significa dizer estar limitado à sua subsistência ou à subsistência da sua família? Aí nós precisamos constar no artigo, deixa eu buscar o artigo aqui, em que ele vai dispor quais são esses limites e quem são consideradas, né? Quem são as pessoas consideradas no rol da família, para eu poder justificar a percepção daqueles frutos. Deixa eu procurar aqui. Eu e a minha briga com a minha internet, né? Isso é normal. Quem nunca? Então vamos lá. O artigo 1412, porque vocês vão observar, são 2 artigos somente, né? De uso. O artigo 1412, ele dispõe assim: o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família. Ou seja, ele pode sim usar do bem porque é a finalidade do direito real. E pode sim perceber frutos, mas de forma limitada às necessidades próprias e de sua família. Ok? Professora, mas como que eu vou saber o limite das necessidades próprias e da minha família? O Código Civil, a legislação, ela dispõe que essas necessidades pessoais e da sua família, elas vão ser consideradas conforme as condições sociais, conforme o local. Vamos lá.
Vamos entender que eu tenho um direito real de uso e uma pessoa tem um direito real de uso do imóvel da mesma espécie lá em Curitiba. As necessidades pessoais da professora Janaína, que reside no interior, no Candói, são as mesmas necessidades pessoais, será a mesma percepção de frutos daquele que tem o direito de uso de um imóvel equivalente lá em Curitiba? Não, porque o local, né, as condições, a questão de valores de vida, né, para eu morar o custo de vida em Candói é totalmente diferente do custo de vida de Curitiba. Eu fiz esse exemplo, essa equiparação, para vocês realmente conseguirem perceber que eu, como usuária num bem aqui em Candói, a minha possibilidade de percepção de frutos será bem menor do que aquele que tiver um direito real de uso lá em Curitiba. Por quê? Porque lá as necessidades são bem maiores em relação a valores, né? Então é isso que eles vão observar para eu poder, como usuária, justificar a percepção de frutos. Porque no direito real de uso, a percepção de frutos ela tem que ser limitada. E o limite está no próprio código que nós falamos. Professora, mas eu posso justificar ou eu posso perceber frutos, porque ali o código dispõe assim, suas necessidades e da família. Mas quem ele considera como da família, né? Ah, eu tenho que prestar contas, declarar que eu fui lá e percebi os frutos equivalentes, porque a minha necessidade é tanto, a necessidade do meu filho é tanto, do meu marido é tanto. Quem eu posso abranger, né, como família, para eu poder justificar a percepção daqueles frutos, já que eu só tenho direito de uso e a percepção de frutos vai ser de forma limitada. Aí eu continuo no artigo. Eu digo que todas as respostas para os nossos questionamentos em direitos reais, ele está no Código Civil. Por isso que eu insisto tanto para vocês verificarem o Código Civil. Porque lá no parágrafo 2º do 1412, ele deixa muito claro. As necessidades da família do usuário compreendem cônjuge, filhos solteiros e pessoas do seu serviço doméstico. Significa que tudo aquilo, todo aquele fruto que eu precisar perceber para arcar com as necessidades próprias do meu esposo e dos meus filhos, ele diz filhos solteiros, ele não dispõe filhos maiores, menores, ele não fala sobre isso, ele fala filhos solteiros, né? Ele não leva em consideração capacidade civil. E os filhos solteiros e pessoas do serviço doméstico, ou seja, todas aquelas pessoas que eu preciso arcar, né? Eu preciso pagar, são os colaboradores dos serviços domésticos. Se eu precisar perceber frutos para arcar com os vencimentos dessas pessoas, vai entrar ali na limitação e nas necessidades próprias e de sua família, ok? Então, quando a gente fala em direito real de uso, ele não tem muito segredo, ele é um instituto muito simples, porque eu estou como proprietária transferindo tão somente o poder de usar, mas inerente a isso vai a percepção de frutos de forma limitada, ok? Tendo em vista que eu estou transferindo tão somente o direito de usar, eu tenho que entender que aquele que é usuário, ele não tem a possibilidade de transferir, de ceder o direito real de uso e nem a posse do bem. Ele é personalíssimo. Ele não pode transferir nem de forma gratuita. Ele tem o direito de usar. Ele não pode transferir por uma terceira pessoa. Ele tem que usar, diferente do usufruto. Usufruto, a pessoa, ela não pode transferir o direito real de usufruto, mas o exercício do direito real ele pode transferir. E no direito real de uso, não. Ele tem que usar. O usuário, se ele deixar de usar, é causa de extinção do direito real de uso. Ok? A questão da extinção,
ela ocorre da mesma forma que o direito real de usufruto. Então, todos aqueles, eu digo assim, ó, todas aquelas normativas, tudo aquilo inerente ao usufruto que não venha ser incompatível com o Instituto do Direito Real de Uso, nós aplicamos no direito real de uso. Vocês precisam, tanto que vocês verificam que os artigos são tão somente 2 e eles deixam muito claro a utilização das normas do direito real de usufruto dentro do Instituto do Direito Real de Uso, desde que não incompatível com o uso. Significa o quê? É aquilo que diz, é a possibilidade de transferência do exercício do usufruto. Aqui nós não aplicamos porque ele é incompatível, ok? Viu como é super simples esse direito real de uso? Eu acho que ele é um dos institutos mais simples que nós temos. Fora o direito real de habitação, que é um pouquinho mais restrito do que o direito real de uso que nós acabamos de ver. O direito real de habitação, ele está também previsto, são 3 artigos dessa previsão, 1414, 1416 e 14, 15 e 16. Quando nós falamos do direito real, de habitação, nós temos que visualizar as partes novamente. O proprietário que, de forma voluntária, transfere a posse a uma outra pessoa para que essa outra pessoa pratique algum dos poderes inerentes a essa propriedade. Algumas características eu acabei de falar. Como todos os outros direitos real, ele é voluntário, né? Ele tem que estar devidamente registrado na matrícula da propriedade do imóvel, quando dessa constituição, para nós sabermos que aquilo é um direito real. E a finalidade desse direito real, que nós vamos estudar agora, o próprio instituto, a própria nomenclatura, ele já deixa muito claro. Habitação, moradia. É aquela questão do direito de moradia previsto lá na Constituição Federal. Eu digo que é um dos direitos reais que melhor demonstram a função social da propriedade, né? Eu não estou utilizando bem e alguém precisa e tem a necessidade de uma moradia, eu vou transferir, né, temporariamente para alguém e essa pessoa vai poder utilizar desse bem com a finalidade específica de morar, de residir. Quando eu constituo esse direito real de habitação, eu tenho que entender que eu estou constituindo um direito real personalíssimo. Significa que aquela pessoa que vai receber o meu imóvel, ela tem a obrigação única e exclusiva de exercer esse direito. E exercer esse direito do quê? De morar, de residir. Ela não pode transferir para alguém, nem a título gratuito, né? A mesma coisa do direito de uso, não há possibilidade de transferência desse direito e do exercício desse direito. Quem são as partes quando nós falamos do direito real de habitação? No proprietário e habitador. No proprietário é aquele que transfere, que constitui o direito real. Habitador é aquele que vai residir, aquele que vai morar naquele imóvel. Existe também a possibilidade de constituirmos esse direito real de habitação para mais de uma pessoa. Eu sou proprietária e eu sei que algumas pessoas, né? Vamos lá. Eu sei que algumas pessoas, o Guilherme, a Marilene, a Magda, a Meliane, o Matheus, né? Eles vão residir, precisam, né? Finalizaram a faculdade e eles resolveram que eles vão fazer
uma pós-graduação em São Paulo, ok? E como eu conheço eles, né, há muito tempo, eu tenho um imóvel lá em São Paulo que eu não estou utilizando e também não está alugado. Eu resolvo, de forma voluntária, constituir um direito real de habitação a eles, no período em que eles estiverem, né, cursando essa pós-graduação. Eu constituo para mais de uma pessoa, então nós vamos chamá-los de coabitadores. Eles têm uma finalidade específica que é moradia, residência. E, além disso, eles vão ser coabitadores entre eles. Cada um vai ter que respeitar o direito real de habitação dos demais. O que isso significa? Significa que enquanto existir o direito real de habitação, os coabitadores têm que respeitar o direito dos demais no sentido de que, vamos entender que a Marilene precisou não se manter, né? Precisou sair de lá e retornar para a cidade onde a família dela reside, aí por um prazo de 2 meses. Ela pode cobrar, né? Solicitar um aluguel daqueles que vão ficar lá no apartamento residindo, enquanto ela não estiver residindo. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte, por esses 2 meses eu tenho que retornar, não vou estar exercendo o meu direito de habitação. Como vocês vão estar aqui na casa, e eu tenho um direito real de habitação sobre esse imóvel, vocês têm que me pagar um valor X durante esses 2 meses. Há possibilidade disso? Não. Por quê? Porque ela não tem o direito de percepção de frutos nem de forma limitada. Ela só tem o direito de moradia. E o fato dela sair temporariamente não faz com que ela perca o direito real de moradia, de habitação. Direito real de habitação, né? Que a finalidade é a moradia. E, passados esses 2 meses, quando ela for retornar ao imóvel, os demais coabitadores não podem proibir dela retornar. Eles têm que respeitar, eles têm que deixar ela retornar, porque o direito real de habitação dela ainda está devidamente constituído na matrícula do imóvel. Quais são as obrigações inerentes ao direito real de habitação? Pessoal, quando eu falo em obrigações, tanto o direito de usufruto, direito de servidão, direito real de uso, de habitação, direito real de superfície, né? Todos esses direitos reais, nós vamos, para facilitar a vida de vocês façam o seguinte raciocínio. O proprietário, ele tinha toda a propriedade plena, ele tinha direito de usar, fruir, dispor, reaver, e por alguma situação ele transferiu temporariamente um dos poderes ou algum dos poderes, né? E com isso ele acabou transferindo a posse direta do bem para aquele que é beneficiado com o direito real constituído. Se nós conseguimos visualizar que eu, como proprietária, transferi temporariamente a posse de algo para outra pessoa, lá para vocês, significa o quê? Que vocês passam a ser possuidores diretos. E no momento que vocês passam a ser possuidor direto, vocês têm a obrigação do quê? Conservação, manutenção, né? Respondem por deterioração. Significa o quê? Vocês têm que pegar todas aquelas questões de responsabilidades, direitos e obrigações que nós estudamos em relação à posse e aplicar nos institutos. Isso vai facilitar a vida de vocês em relação às obrigações inerentes ao meu direito real. Porque eu tenho direito real, mas, consequentemente, eu tenho a posse do bem. Então, eu tenho as obrigações e direitos inerentes a essa posse.
Lembra que em sala de aula eu sempre falava, gente, se eu não conseguir entender o primeiro bimestre, vai ficar complicado o segundo. Por quê? Porque nós aplicamos toda a questão do direito, né? Do direito de posse em relação a questões dos direitos reais. E para finalizarmos esses direitos reais, nós temos que falar sobre as ações decorrentes do usufruto, do uso e habitação. Eu fiz ali no slide um material para vocês, em que eu apresento. Eu acho que esse café já está gelado, mas vamos lá. Em que eu apresento quais são as ações, se porventura acontecer alguma coisa nesse meu direito real de usufruto, uso e habitação. A primeira ação que nós precisamos falar é sobre as ações reivindicatórias. O que significa isso? Ele é inerente ao direito real de sequela, efeito erga omnes, né? Buscar o bem com quem estiver e onde estiver. Isso decorre quando alguém questiona o meu direito real. Ah, você não tem um direito real de usufruto ou de uso e habitação. Eu vou demonstrar que está devidamente registrado o meu direito real e vou reivindicar aquele direito. Vou pedir para o juiz, né, fazer com que respeitem o meu direito real. A ação declaratória, ela tem como natureza o quê? Declarar algo, né? Então, eu vou utilizar da ação declaratória quando existir alguma dúvida sobre a existência desses direitos. Ah, você tem um direito, eu tenho direito de usufruto. Mas como você tem um direito real de usufruto se não foi devidamente constituído? Aí eu vou propor uma ação de uso capião, né? Com todos os requisitos possíveis. E o juiz vai declarar o meu direito. Vai ser uma ação declaratória. Ele vai declarar o meu direito de usufruto. Ação confessória, de natureza confessória, né? Ela tem o quê? Ela tem como cunho provar a existência do direito. Ela tem um efeito mandamental. Significa o quê? De repente eu já tenho aquele direito, mas se faz necessário o que seja entregue esse direito, né? Esse direito para que a pessoa possa passar a exercer esse direito. Temos de ação negatória, que é quando eu tenho um direito real e alguém vem lesar, dizendo que não, que o direito não é meu, que o direito é dele. Então, nós precisamos propor uma ação em que o juiz vai determinar de quem é, vai negar a alegação daquela pessoa. Ah, o direito real de usufruto é meu. Propõe uma ação em que o juiz vai demonstrar de quem é ou não. A ação declaratória, confessória e negatória, ela meio que entrelaçam dessas naturezas, né? Por quê? Porque no momento que o juiz declara que o direito real é do autor, ele está negando o direito real do requerido da ação. Então elas têm, eu digo que elas se entrelaçam, né? Porque no momento em que é declarado a existência de um direito para alguém, é negado o direito a existência do direito para essa outra pessoa. E por fim, nós temos as ações possessórias, que isso fica muito claro, porque eu acabei de falar para vocês que quando eu tenho um direito real devidamente constituído, eu tenho o direito de posse do bem para poder exercer esse direito real. E se eu tenho a posse e alguém vir lesar a minha posse, até mesmo o no proprietário, eu tenho a possibilidade de propor uma ação possessória, reintegração, manutenção ou interdito para defesa dessa minha posse que está sendo lesada, ok? Então, em relação ao direito real de uso, habitação e as ações inerentes, decorrentes a esses direitos reais, nós finalizamos aqui. O próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre direito real do promitente comprador. Qualquer dúvida, estou online para nós podermos conversarmos um pouquinho. Obrigada.